Ela era macum e se relacionou com o marido da missionária. Venha ouvir só esse vídeo comigo. Eu era e me relacionei com o esposo de uma missionária. É isso mesmo, exatamente isso que vocês estão ouvindo. Presta atenção nessa história e depois você dá a sua opinião, porque essa é a história de uma seguidora. Vamos lá? Eu conheci o esposo dessa missionária em uma corrida de Uber. Até então, ele não era evangélico e também não fazia parte da espiritualidade que eu seguia na época. Quando eu entrei naquele carro e avistei aquele moço, ele me chamou muita atenção. Ele era lindo, perfeito. E eu comecei assim, né? A conversar com ele, brevemente, para entender mais ou menos sobre a vida dele. Eu só queria saber o nome dele, um pedacinho da vida dele. Enfim, o resto eu mexia os pauzinhos e trazia ele para mim rapidinho, porque eu sempre consegui o que eu queria. Eu mexia com espíritos muito fortes e não tinha nada que me impedisse de fazer o que eu desejava, até chegar ao ponto de me relacionar com ele. Quando ele me deu o nome dele, quando ele me falou o nome dele, o sobrenome, logo depois de finalizar a corrida, eu imediatamente abri as redes sociais e comecei a pesquisar sobre a vida dele. E de cara eu vi que ele era casado, né? Ela era uma mulher toda bem vestida, deu para entender que ela era evangélica, pelo jeito de se vestir, e eu pensei, é casado. Mas o que eu fiz? Peguei o sobrenome, o nome completo, uma foto, mexi os pauzinhos para começar, e aí comecei a fazer as minhas feitiçarias e para trazer ele para mim. Quando eu fiz o feitiço, eu tive que esperar 7 dias. Após esse período, eu mandei um oi para ele. E eu já tinha certeza de que ele ia me responder e que eu ia conseguir o que eu queria, porque sempre dava certo, gente. Sempre. Nunca aconteceu de não dar certo. Naquele dia, mais uma vez, deu certo. Mandei um oi e ele respondeu. Eu disse que achava ele muito bonito e eu perguntei se a gente podia sair para jantar ou algo do tipo. Ele simplesmente aceitou. Nós saímos 1, 2, 3 vezes até a esposa dele descobrir. Quando ela descobriu, ela me enviou uma mensagem em uma das minhas redes sociais. Ela disse assim: oi, querida, bom dia. Eu sei que você está se relacionando com o meu marido. E eu sei que você tem consciência de que ele é casado, né? Eu só queria pedir para você deixar ele em paz e procurar alguém para você. Você é bonita, você tem qualidades, você pode encontrar outra pessoa. E aí eu respondi assim: marido seu não. Já era, minha filha, agora ele é meu. E ela retrucou, né, pra mim, dizendo assim: não, ele não é seu. Por diversas vezes eu tentei desistir dele, mas na mesma semana eu tive uma revelação na igreja sobre o que estava acontecendo. Deus mandou eu lutar pelo meu casamento e disse que ele era meu. E se Deus disse que ele é meu, você não vai conseguir tirar ele de mim, porque o que Deus une, o diabo não pode separar. E aí eu pensei, será que essa mulher sabe que eu sou uma macumbeira? Então eu perguntei assim: mas por que você está falando que o diabo não separa? E aí ela respondeu: porque isso é obra do inimigo, destruição de família. Não é de Deus. Deus ama a família. Então não tem como ser de Deus. E aí eu rebati. Deixa eu te contar uma coisa. Você é evangélica, certo? E ela falou: sim, eu sou. Pois é, você serve um só Deus, não é verdade? Claro, Deus único. Deus dos deuses, só um Deus. Pois é, mas enquanto você tem um Deus dos deuses, eu tenho milhões de deuses. E eu trabalho com legiões. É impossível o seu Deus vencer a minha legião. Então, já que você está sabendo de tudo, separa logo do seu marido, já vai se despedindo dele, deixa ele vir comigo, para eu, sabe, não precisar fazer nada contra você. Se eu ficar irada, eu te deixo acamada, minha filha. Eu vou colocar um sapo dentro da tua barriga. E ela respondeu assim: você só conseguiria colocar um sapo na minha barriga se eu não servisse um Deus que é o Deus dos teus deuses. Os teus deuses não chegam nem nos pés do Deus que eu sirvo. E esse Deus que transforma a minha vida vai transformar a sua também. Se você duvidar do que eu estou falando, você vai ver o que vai acontecer. Porque ao contrário de você, eu vou orar para Deus restaurar a sua vida. E você vai se aproximar dele e eu tenho dó da tua alma. Foram essas as palavras que ela me disse. Naquele momento eu me senti muito humilhada. Mas eu ri e debochei dela. E eu pensei: ela não sabe de nada, coitada. Ela não sabe do que eu sou capaz. E aí eu pensei: essa mulher vai me dar trabalho. Eu não gostava de usar força além do necessário, porque eu não precisava disso. Mas eu pensei: eu vou mexer meus pauzinhos e eu vou fazer um trabalho com um sapo na barriga dela. Eu vou fazer algo para que ela morra. Era assim que eu agia. Sempre foi assim, gente. Eu já tinha feito isso com muitas pessoas e dava certo. O que eu menos imaginava era que tudo que ela falou era verdade. Como eu disse, eu trabalhava com espíritos fortes e poderosos e tudo sempre deu certo. E eu fui fazer um novo trabalho para afastar o marido dela de vez. E também para que ela saísse desse mundo, né? De arrasta para cima. Mas dessa vez não deu certo. Eu percebi que ela tinha me bloqueado e me ignorava. E eu fui atrás dele. E ele simplesmente disse que estava arrependido. Ele disse que amava a esposa completamente diferente da primeira vez que a gente saiu. Meu feitiço não funcionou. Será? Fiquei pensando, né? Aí eu fiz um ainda mais forte. Mas dessa vez os espíritos disseram assim: a gente não pode tocar nela. Como assim, né? Eu perguntei para eles. O Deus que ela serve não permite tocar nela. Ele é poderoso demais e nós não conseguimos vencer ele. Aí eu falei: como é que não? A gente já fez coisa pior, por que não consegue agora?
Porque o Deus que ela serve é poderoso e a gente não consegue nem se aproximar da sombra dela. E aí eu tentei fazer um trabalho para ele também. Gente, não podemos mais tocá-los, disseram os espíritos. Mas por que ele também não? Porque a oração dela é tão forte que o Deus dela blindou ele. Nem do dedo mindinho a gente consegue chegar perto mais, não tem mais jeito. Gente, eu fiquei em choque. E eu pensei, se eles são escolhidos e esse Deus deles é tão poderoso que vocês, uma legião, não conseguem vencer, eu vou deixar de seguir vocês e vou começar a servir esse Deus tão forte desse jeito. E aí os espíritos disseram assim, se você fizer isso, tudo que você desejou para aquela mulher vai acontecer com você e a gente vai fazer. E começaram a me castigar. Minha vida financeira desmoronou, perdi casa, perdi carro, fiquei doente. Doenças atrás de doença. Minha barriga cresceu de forma anormal. Eu tava pra morrer, gente. E os espíritos diziam, volta a fazer os trabalhos ou a gente vai te destruir. Mas eu me recusava. E foi só derrota atrás de derrota, desesperada. E aí eu lembrei do que aquela mulher me disse no início da nossa conversa, que Deus restauraria a minha vida. Se os espíritos não conseguiram tocar nela, então Deus dela é poderoso de verdade. E se eles estavam me destruindo, só ele podia me salvar. Eu pensei, né? Foi assim que eu pensei. E eu fui para a igreja. Logo no primeiro dia, uma mulher que eu nunca tinha visto contou tudo sobre a minha vida. Coisas que só eu sabia. E ela disse naquele momento tudo que estava sendo quebrado na minha vida. A minha barriga, que estava enorme, começou a doer. E eu tive ânsia. Eu vomitei sem parar. Até que saiu um sapo, gente, da minha boca. Na mesma hora, minha barriga voltou ao normal. E eu renasci. Chorei muito, pedi perdão, me arrependi. E se eu soubesse da existência desse Deus antes, eu nunca teria passado por tudo isso que eu passei. Eu busquei aquela mulher para pedir perdão. E ela dizia assim, Deus já tinha me mostrado tudo sobre você. E eu comecei a orar e a jejuar pela sua vida. Deus tem um propósito grande para você. E realmente aconteceu. Hoje eu sou casada com um pastor, também sou pastora, tenho uma vida feliz. Deus me perdoou, me restaurou. Tudo ficou para trás, porque Ele é um Deus fiel. E eu quis trazer essa história aqui para vocês saberem que Ele é um Deus poderoso. E não adianta mexer com esse Deus. E aí daqueles que mexem com os servos desse Deus. Bem, essa é a minha história. Eu tô até emocionada um pouco porque, gente, não existe qualquer ser que seja mais poderoso do que Deus, né? Que loucura que essa moça fez, né? Mas Deus é justo, Deus é bom e isso serve de lição, né, para as pessoas. Que você com oração, jejuando, você vence batalhas visíveis e invisíveis. E você, apegada com Deus, você vence tudo. Que história tocante. Esse foi o vídeo de hoje. É um prazer te ver aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!